A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, eu trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus. É uma palavra muito importante, é um alerta para esta geração, para a igreja dos dias de hoje, é um alerta da parte de Deus. Então assista e compartilha para que mais pessoas venham assistir este vídeo, porque este vídeo está imperdível. Eu trago aqui os dois espíritos de engano que têm enganado muitos que se dizem ser de Deus e que, se possível, enganam até aqueles que são realmente de Deus. Então vigie e fique alerta e ouça o que o Espírito Santo de Deus está dizendo às igrejas. Amém? Eu já quero abrir aqui a minha Bíblia e abra também a sua Bíblia. Tenha o hábito de ler a palavra de Deus e meditar e entender o que a palavra de Deus está falando ao teu coração. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 25, o verso 13, que diz assim: Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Aleluia! Nós não sabemos o dia e a hora que Jesus irá voltar, mas nós podemos acompanhar os sinais. E os sinais nos mostram que está cada dia mais próxima a volta de Jesus. Então, eu trago aqui, Deus, ele me inquietou para fazer esse vídeo e eu trago aqui os dois espíritos de engano que têm enganado muitos que fazem parte da igreja nessa geração de hoje, neste momento que nós estamos vivendo, onde muitas máscaras estão caindo. Então eu trago aqui o primeiro espírito de engano que tem atingido aí as igrejas, que tem enganado ali o povo que se diz ser de Deus. E muitas pessoas estão achando que vai sim ser arrebatado, que vai para a glória com o Senhor, que vai ser salvo, mas na verdade não vai. Por quê? Porque está sendo enganado por esse espírito de engano, por esse espírito de Satanás que tem aí penetrado e entrado aí na igreja, né, em forma de espírito enganoso. E eu trago aqui o primeiro espírito. Este primeiro espírito é o espírito da fofoca. E o que tem acontecido? Não, eu não trago aqui esse tipo de fofoca que fica um irmão fazendo contra o outro. Nós sabemos que isso não é de Deus, mas não é esse tipo de espírito de engano que tem atingido a igreja. Esse espírito de fofoca é um espírito que o diabo ele tem ali colocado no meio da igreja, onde nós vemos que muitas máscaras estão caindo. Essas máscaras estão caindo, é a máscara do joio. Nós sabemos que na igreja, no corpo de Cristo, está ali infiltrado o joio. E a palavra de Deus nos diz que o joio é colocado através do diabo. Então o diabo colocou pessoas ali fingindo que é de Deus, e essas pessoas ali nós vemos através dos frutos dela, através das atitudes dela, que ela não é o trigo, que ela não faz parte do povo de Deus. E o que está acontecendo? As máscaras estão caindo. Então nós estamos vendo aí na internet muitos vídeos aí trazendo as máscaras caindo. É verdade que nós podemos ver aí as máscaras caindo? Claro, nós estamos analisando os frutos e vendo quem é quem. Porém, existe aí nesse meio algo terrível e um plano do diabo. O que o diabo ele tem feito? Ele tem introduzido joio no meio da igreja, e este joio, ao passar do tempo, as máscaras estão caindo e o diabo está viciando as pessoas em saber cada dia mais sobre essas fofocas. A fofoca gospel, a fofoca onde nós vemos na internet muitos vídeos que estão falando sobre o joio, sobre aqueles escândalos que têm acontecido. E o que acontece é que o diabo, o inimigo, ele está colocando esse vício da fofoca nas pessoas que se dizem ser de Deus. E o que está acontecendo? Qual é esse plano do diabo?
O diabo está fazendo com que as pessoas fiquem vidradas ali assistindo um vídeo atrás do outro, falando de tal joio, falando de tal escândalo, e está ali assistindo os vídeos um atrás do outro e vendo a opinião, e aí vem alguns pastores dar sua opinião sobre a máscara daquele joio que caiu, e vem ali outros vídeos e mais vídeos, e está ali como um vespeiro, está ali pessoas, falando sobre as máscaras caindo e falando ali daquele determinado joio, e nós vemos que até muitos pastores têm entrado aí no meio, para ganhar visualizações, para ganhar ibope, para estar ali com o seu canal tendo visualizações e receber, claro, mais dinheiro. Então, o que tem acontecido é que está uma bola de neve, uma bola de neve. Esse espírito de engano é o espírito da fofoca. Esse espírito da fofoca tem viciado muitas pessoas. Então, as pessoas estando viciado nessa fofoca gospel, está toda hora olhando vídeos sobre esses assuntos, toda hora olhando opiniões das pessoas sobre esses assuntos, tem feito com que tenha tomado o tempo da pessoa. Então, a pessoa que passa o dia assistindo esses vídeos, nada vai edificá-lo. As pessoas que passam o dia procurando fofoca gospel, as pessoas que passam o dia assistindo a opiniões e mais opiniões de pastores, de profetas, às vezes até falsos pastores, às vezes até falsos profetas. Pessoas que estão ali viciadas, pessoas que vão para a igreja, pessoas muitas vezes que têm até cargo na igreja, viciado em assistir esses vídeos. E nós vemos por causa da grande repercussão que há quando uma máscara cai, quando um escândalo acontece, muitas pessoas ali no meio gospel estão assistindo tanto que aqueles vídeos explodem em audiência. Por quê? Porque as pessoas estão viciadas nesse conteúdo, na fofoca gospel. Saber de um escândalo, de uma fofoca, claro, sabemos porque é necessário que a máscara caia e a gente venha saber quem é quem. Nós temos que saber os sinais que está acontecendo. Porém, está assistindo esses vídeos está direto tomando o seu tempo assistindo esse vídeo e vendo a opinião de um ou de outro, e está ali no meio daquela fofoca, é totalmente diferente. Isso é uma armadilha do diabo, onde ele está colocando um espírito de engano, onde muitas pessoas estão sendo enganadas. Então essas pessoas estão a cada dia mais viciadas nessa fofoca gospel, ali olhando a vida de A e de B, e está perdendo tempo, e está esquecendo de aprender a palavra de Deus, está esquecendo de viver a palavra de Deus, está esquecendo que um servo de Deus ele não pode estar na roda da fofoca. Está esquecendo que o servo de Deus, ele precisa vigiar, porque ele não sabe o dia que Jesus irá voltar. O servo de Deus precisa entender a palavra de Deus para não ser enganado por falsos pastores, pelo joio, por falsos profetas. Um servo de Deus é preciso estar tendo entendimento e tendo sabedoria para saber o que os seus olhos vão ver, para saber o que os seus ouvidos devem ouvir. Então, o que está acontecendo? Esse espírito de engano está viciando as pessoas na fofoca. E as pessoas estão a cada dia mais vendo e vendo mais vídeos e mais vídeos sobre as fofocas gospel, e não está se preocupando com seu próprio espírito, não está se preocupando em servir a Deus em espírito e em verdade, porque falta tempo, porque vai para a faculdade ou vai para o trabalho ou assiste uma novela ou faz alguma coisa, alguma tarefa de casa, e nas horas livres que é para estudar a palavra de Deus, que é para aprender a palavra de Deus, que é se preocupar em viver a palavra de Deus, vai assistir aí esses vídeos de pessoas, de falsos pastores, de falsos profetas que não têm compromisso com a palavra de Deus, e esses vídeos estão aí viciando as pessoas e as pessoas na roda da fofoca que eles criaram. Então é um espírito de engano. O tempo é precioso.
O nosso tempo é precioso e nós temos que estar preocupado com a palavra de Deus. Nós temos que estar preocupado em entender a palavra de Deus. Então, a partir de hoje, que você venha ter entendimento e ter sabedoria que esse tipo de conteúdo não vai te edificar em nada. Porque quando Jesus voltar, o que nós temos feito para Deus? Como as nossas vestes vai estar? Vai estar brancas ou vai estar impuras? Né? Como nós vamos estar diante de Deus quando vir o grande dia do Senhor? O que nós vamos poder dizer para Deus? O Senhor vai perguntar, você me serviu, você viveu a palavra de Deus? E a pessoa vai dizer, eu vivi, eu estava ali toda hora assistindo vídeos de pastores ali na roda da fofoca, falando de A ou de B, e eu estava ali assistindo, eu estava presente, eu estava olhando. Do que vai edificar uma fofoca gospel? O que vai edificar o homem uma fofoca gospel? Isso não vai edificar em nada. Então são coisas, o espírito de fofoca é um espírito de engano que tem atingido o povo que se diz ser de Deus. Então acorda, povo, acorda e preste atenção que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas: parem de assistir esses vídeos de fofoca. Não importa se vem de pastor tal, se vem de profeta tal, fofoca não agrada a Deus. Saber que uma máscara caiu é uma coisa, pronto, soube, acabou, não precisa estar investigando, não precisa estar vendo vídeos e mais vídeos de opinião alheia, está ali sempre na roda da fofoca. Isso não agrada a Deus. E as pessoas que ficam na roda da fofoca não vai ser salva. Então vamos prestar atenção que o Espírito Santo de Deus está dizendo à igreja, ao corpo de Cristo. E o segundo espírito de engano, é bem interessante a gente saber sobre isso, porque o que está acontecendo também? O que está acontecendo é que está aí surgindo falsos profetas, falsos pastores, pessoas que estão ali trazendo o medo. Então, o que é que está acontecendo? Esse espírito de engano está trazendo o medo. Esse espírito de engano está trazendo o quê? Curiosidade. Então, o que é que está acontecendo? Está viciando o povo também. Do mesmo jeito que o espírito de fofoca está viciando o povo, afastando o povo da verdade, afastando o povo de ter tempo para Deus, esse espírito de curiosidade também está afastando o povo de Deus, de buscar a Deus. O que é esse espírito de curiosidade e esse espírito de medo? Existem alguns falsos pastores, alguns falsos profetas que estão aí toda hora, todo momento, trazendo os sinais da volta de Jesus. Está toda hora, todo momento, viciando o povo no livro Apocalipse, viciando o povo em querer saber os sinais da volta de Jesus. E não pode acontecer nada que esses falsos pastores vêm aí trazendo milhões de vídeos, trazendo toda hora esses vídeos falando sobre a volta de Jesus. Só que existe uma diferença. Devemos falar sobre a volta de Jesus? Sim. Devemos saber os sinais? Sim. Mas nós sabemos que tudo demais é veneno. Nós sabemos que se a pessoa está toda hora vasculhando e querendo saber os sinais, ela está perdendo tempo. Porque o importante para Deus não é saber os sinais. O importante para Deus é a gente viver a palavra de Deus. Então, o que é que está acontecendo? Esses falsos profetas, esses falsos pastores, está toda hora trazendo esses sinais, está toda hora trazendo essa curiosidade para o povo e o povo está tomando todo o seu tempo, assistindo os sinais da volta de Jesus, assistindo toda hora o que vai acontecer, assistindo toda hora o que está por vir, assistindo toda hora, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, olha, Jesus vai voltar esse mês, olha, Jesus vai voltar o ano que vem, olha, daqui a 10 anos, alguns pastores acham que Jesus já vai voltar, olha, daqui a 100 anos, olha, daqui a 50 anos. Então está tendo muitas especulações sobre
a volta de Jesus. E isso não é de Deus, isso não é de Deus. Jesus diz, vigiai porque não sabeis a hora nem o dia que Jesus irá voltar. Então tudo demais é veneno. Então o que está acontecendo? O povo está sendo viciado em estar assistindo, certo? Estes vídeos de sinais, vídeos apocalípticos, vídeos que está mostrando a volta de Jesus, vídeos e assistindo mais vídeo e está tomando todo o seu tempo, está esquecendo de se preocupar com o quê? Com a santidade. Está esquecendo de se preocupar em aprender a palavra de Deus. Está esquecendo em quê? Em viver a palavra de Deus. Em viver a palavra de Deus. Então quer dizer que Jesus volta e esse público, esse povo vai dizer o que a Jesus? Olha, eu sei todos os sinais. Sim, e saber todos os sinais vai fazer com que a pessoa vá para o céu? Não. Saber todos os sinais vai contribuir para que a pessoa venha ser purificada, venha ter santidade? Não. O que vai acontecer? O povo está se viciando com este conteúdo, esquecendo que tem que o quê? Purificar as suas vestes. Está esquecendo que tem que fazer o quê? Viver a palavra de Deus. Agora me diga, como é que uma pessoa vai viver a palavra de Deus se a pessoa não sabe a palavra de Deus? Como é que a pessoa vai viver a palavra de Deus se a pessoa não medita na palavra de Deus? Se a pessoa não lê de Gênesis Apocalipse? Se a pessoa não está ali investigando, não está ali a cada dia mais examinando as Escrituras? Como é que a pessoa vai viver a palavra de Deus se não sabe, se está se apegando ou à fofoca gospel, através desse espírito de engano, que é o espírito da fofoca, ou está se apegando só em Apocalipse, que é esse espírito da curiosidade, esse espírito de querer adivinhar o que vai acontecer, esse espírito de querer saber, este medo de querer entender, de querer saber e não percebe que está se dedicando a uma coisa que não vai levar ninguém para o céu. Porque se uma pessoa trabalha, estuda, faz coisas de casa e nos horários livres só vai saber sobre Apocalipse, só vai saber sobre os sinais, saber os sinais não vai trazer a salvação de ninguém. Então, tenha cautela no que está assistindo. Tudo demais é veneno. São dois espíritos de engano que está enganando a igreja. Muitas pessoas estão sabendo os sinais até demais. Falsos profetas, falsos pastores estão aí querendo adivinhar o que vai acontecer. Estão esquecendo das trombetas, das taças, estão esquecendo dos selos e só está falando em sinais, em sinais, em sinais, e às vezes traz até sinais que não está na Bíblia. E às vezes até quer adivinhar o dia, quanto tempo vai passar para Jesus voltar, quando na verdade a palavra de Deus diz que ninguém sabe o dia e a hora. Então as pessoas estão preocupadas nas fofocas gospel, estão preocupadas em saber os sinais da vinda de Jesus, mas não estão preocupadas em ir com Jesus para a glória. Não estão preocupadas em branquear suas vestes, não estão preocupadas em santidade, não estão preocupadas em purificar o seu espírito, que é através da palavra de Deus. Então aqui no meu canal existem vários vídeos de ensino para que você venha ter uma intimidade com Deus. Porque ninguém vai para o céu, ninguém vai para a glória, ninguém será salvo se não tiver santidade. Tem que ter santidade. Do que importa ter tanto conhecimento, saber os sinais e não ter santidade. É isso que está acontecendo. Esses dois espíritos de engano estão tomando todo o tempo daquela pessoa que diz que é de Deus. Esses dois espíritos de engano estão viciando as pessoas a esses assuntos e está acabando com o tempo delas. E elas já não têm mais tempo para meditar, para aprender a palavra de Deus. Então, cadê o interesse pela palavra de Deus? Cadê o interesse em viver a palavra de Deus? Não. O interesse agora está sendo em fofoca gospel e o interesse está sendo em saber os sinais da volta de Jesus. Certo, alguém sabe as fofocas, alguém sabe os sinais, mas não tem se purificado, não tem vivido em santidade. E aí, isso vai levar para o céu? Então preste atenção
esses dois espíritos de engano que estão enganando a igreja. Preste atenção no que Deus está falando através desse vídeo e compartilhe para que mais pessoas venham estar alertados, porque Deus ele está chamando aí os seus profetas para pregar a verdade. Deus me inquietou para trazer esse vídeo. Deus ele tem falado comigo através disso. Então tenha cautela, vigiai, porque você não sabe o dia e nem a hora que Jesus irá voltar. Então preste atenção, se preocupe em se purificar e ter santidade. E a santidade a gente só tem sabendo a palavra de Deus e vivendo a palavra de Deus. Então pegue o seu tempo para entender a palavra de Deus, para saber o que Deus está falando. Pegue o seu tempo para se preocupar em não estar em pecado. Pegue o seu tempo para se preocupar em ter santidade, para que quando Jesus voltar, você possa estar também indo com Ele para a glória. Amém? Que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida. Amém?